Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para o nosso quarto programa do Veras News, nosso programa de atualidades voltado para concursos públicos. Nesse programa, a gente vai falar dos acontecimentos relevantes que rolaram do dia 7 de novembro até o dia 4 de dezembro. Alguns desses, mais uma vez, representam a continuidade de assuntos anteriores, como se fosse uma novela. E a gente começa falando de espionagem, mais uma vez, dos Estados Unidos. Vimos no programa anterior que os últimos documentos divulgados por Edward Snowden diziam que não só Dilma Rousseff era espionada, mas 31 líderes mundiais eram espionados pela NSA, com destaque para a chanceler alemã Angela Merkel, a mulher mais poderosa e brava do planeta Terra. Em virtude disso, Dilma e Angela Merkel, Brasil e Alemanha, encaminharam para a ONU, no dia 1º de novembro, uma resolução. Essa resolução já foi aprovada num comitê da ONU que trata de direitos humanos e no mês de dezembro agora ela será analisada pela Assembleia Geral. Essa resolução é como se fosse uma espécie de projeto de lei. E nela o Brasil e a Alemanha pedem que sejam criadas regras para garantir a privacidade dos cidadãos do mundo inteiro no uso da internet. Então é uma medida real e concreta decorrente da espionagem dos Estados Unidos. Lembrando que essa resolução foi aprovada inclusive com o apoio da chamada Aliança de Vigilância Cinco Olhos. Quem é essa tal de Aliança de Vigilância Cinco Olhos? É um grupo formado por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os cinco juntos vivem espionando o mundo inteiro, inclusive o Brasil e a Alemanha. Bacana? Também, em virtude dessa espionagem dos Estados Unidos, Dilma pediu caráter de urgência para o Congresso no projeto de lei que trata da chamada, o que, galera? Que trata do Marco Civil da Internet. O Congresso está analisando emergencialmente o Marco Civil da Internet, que, entre outras coisas, estabelece regras para o uso da internet no Brasil, estabelecendo ali direitos, garantias e deveres de quem usa a internet. Essa história de violação da privacidade levou Dilma a pedir urgência e o Congresso está analisando. Já era para ter votado, mas eles já adiaram a votação em plenário mais de 3 vezes. Então tá aí duas consequências imediatas aí no mês de novembro da espionagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil e outros países. Ok? Gente, no dia 24 de novembro, depois de décadas de problema, finalmente foi assinado um acordo que minimiza a tensão em torno do programa nuclear do Irã. Entenda comigo. Desde 1979, quando os fundamentalistas religiosos chegaram ao poder no Irã, o Irã e os Estados Unidos se tornaram inimigos mortais, além de Irã e Israel. É claro, ao longo desse período, o Irã desenvolveu um programa nuclear, inicialmente em segredo, e quando veio à tona, gerou uma grande tensão no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel dizem que esse programa nuclear tem fins bélicos e o objetivo seria criar uma bomba atômica para jogar em Israel. O Irã, por sua vez, diz que esse programa nuclear tem fins absolutamente pacíficos e o objetivo é gerar energia e fazer pesquisas medicinais para melhorar a qualidade de vida do povo iraniano. Tá bacana? O grande problema é que esse programa nuclear é feito sem autorização da ONU, sem autorização do Conselho de Segurança e sem autorização da Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma agência especializada da ONU que cuida justamente do assunto da energia nuclear, da energia atômica. Tudo isso gerou muita tensão. Como o Irã desenvolvia esse programa sem autorização da ONU, a ONU, por meio do Conselho de Segurança, durante os últimos anos aí, estabeleceu várias sanções, várias punições ao Irã, sanções essas que fragilizaram bastante a economia iraniana. Mas o ex-presidente, o radical Mahmoud Ahmadinejad, não dava nem ideia para a ONU. Em agosto agora, assumiu a presidência do Irã Hassan Rouhani, e ele assumiu com uma postura mais moderada, inclusive buscando uma aproximação com os Estados Unidos. Fruto dessa aproximação, foram reabertas as negociações a respeito do programa nuclear
iraniano. Beleza? E aí o G5 são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mas a Alemanha conseguiram agora, no dia 24 de novembro, convencer o Irã a assinar um acordo. E o que foi definido nesse acordo? O Irã vai reduzir, praticamente suspender suas atividades nucleares por 6 meses e o Irã vai se limitar a enriquecer urânio a apenas 5%. O urânio enriquecido a 5%, ele tem como única função gerar energia nas usinas termonucleares. Portanto, tem um fim pacífico. O Irã, então, abre mão de enriquecer urânio a 20% ou mais, o que poderia criar possibilidades de o Irã desenvolver uma bomba atômica. Então veja que nessa história foi bom para o mundo, porque não diminui o risco do Irã desenvolver uma bomba atômica, e foi bom para o próprio Irã, que dará continuidade ao seu programa nuclear, enriquecendo a 5%, e com isso a ONU vai começar a diminuir as sanções que foram impostas ao país. Então, essas sanções que fragilizam, que colocam a economia iraniana em xeque, elas serão minimizadas e, como consequência disso, o Irã volta a se integrar aí à economia mundial. Ressalto, Israel não acredita que esse acordo tenha sido muito bom. Israel diz que não dá para confiar no Irã e Israel é inimigo mortal do Irã. Já os Estados Unidos, que apoiaram o acordo, vê isso com bons olhos. E enfatizo, só foi possível assinar esse acordo em virtude da mudança de governo lá no Irã, a saída do radical Mahmoud Ahmadinejad e a chegada do razoavelmente moderado Hassan Rouhani. Lembrando, se isso cair em prova, eles vão querer resgatar. Em 2010, em maio de 2010, em meio à crise nuclear do Irã, o presidente Lula se aproximou do Irã e o presidente iraniano na época, Mahmoud Ahmadinejad, e o primeiro-ministro da Turquia, o Recep Erdogan, assinaram um acordo. Esse acordo foi anunciado lá em 2010 para o mundo com muita euforia. O Lula foi visto por boa parte da imprensa mundial como um negociador, um pacificador, e outra parte viu o Lula como um bobo da corte. Por fim, era considerado no mínimo um acordo razoável, aquele de 2010. O Lula pegou o acordo, levou para o Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança sequer analisou. Foi ignorar o acordo proposto pelo Brasil. E finalmente agora então sai o acordo aí do G5 mais 1. Bacana? Senhoras e senhores, nosso terceiro assunto de hoje é a privatização dos aeroportos. Agora, no final do mês de novembro, foi feita a terceira rodada de privatização. Lembra, privatização, o termo técnico é concessão, mas cai na prova privatização, estará certo. Privatização dos aeroportos. Nessa terceira rodada, foram leiloados os aeroportos de Galeão, no Rio de Janeiro, com um ágio de cerca de 250%, e o aeroporto de Confins, com um ágio de cerca de 65%. O governo esperava lucrar cerca de 6 bi e lucrou, galera, 21 bilhões, o que leva os analistas a crerem que esse processo de privatização foi um grande sucesso. Não são os primeiros aeroportos privatizados, tá bacana? Então lembra, na terceira rodada Confins, Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro. Na primeira rodada de privatização, que aconteceu lá em agosto de 2011, foi leiloado o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E a segunda rodada de privatizações, ocorrida já em 2012, o governo leilou 3 grandes aeroportos. Quais eles? Guarulhos, São Paulo, Viracopos, em Campinas, e Brasília, Juscelino Kubitschek. É bom a gente enfatizar que nesse processo de privatização o governo não entrega tudo não, galera. Tem um prazo, geralmente 25 ou 30 anos, que quem venceu o leilão administrará os aeroportos, mas a Infraero, a empresa estatal brasileira que cuida dos aeroportos, continua com 49% do total. Tá bacana? Então, na prática, o governo está privatizando 51%.
100%. Lembremos que esse processo de privatização se deve ao fato de o país não ter feito as obras infraestruturais necessárias para a Copa do Mundo. E aí, já que de última hora a gente não conseguiu fazer, vamos então repassar isso para a iniciativa privada. Outra coisa importante a gente lembrar é que o governo Dilma está com um amplo processo de concessões para a iniciativa privada. Nós já falamos aqui no programa número 3 que o governo leiloou o Poço de Libra. Agora no mês de dezembro, final de novembro, perdão, foram leiloados poços de exploração de gás, foram leiloadas rodovias. Então está um amplo processo de repasse para a iniciativa privada de órgãos públicos e até de serviços públicos. Privatização é o nome geral, concessão é o nome técnico, e não esqueçamos, o governo petista sempre criticou o governo PSDBista pelo processo de privatização e, de certa forma, com pequena diferença, está fazendo a mesma coisa agora. Tá bacana? Senhores, a questão ambiental é um dos temas mais cobrados em prova de concurso. Ela está sempre na moda e ficará na moda por anos e anos. O assunto mais relevante aí no mês de novembro foi a realização da COP19 na cidade de Varsóvia, na Polônia. Essa COP significa Conferência das Partes. Nos últimos anos, várias COPs foram realizadas e o objetivo dessas reuniões era tentar criar o documento que iria substituir o protocolo de Kyoto. Todas as COPs anteriores fracassaram. Não foi criado o documento que iria substituir o protocolo de Kyoto, de modo que ele, que expirava em 2012, foi prorrogado até 2020. Então agora, do dia 11 ao dia 23 de novembro, a COP19 não tinha como objetivo criar o documento. Dessa vez, o objetivo dela era estabelecer as bases para um novo documento. Documento esse que eles pretendem criar na chamada COP21, que será realizada em Paris. Os ambientalistas dizem que a COP19 foi um fracasso. Já algumas autoridades dizem que ela avançou bastante porque conseguiu estabelecer algumas bases para adiantar as negociações de criação do novo documento lá na COP15. Então, para efeito de prova e as próximas provas, essa COP19 foi realizada na cidade de Varsóvia e o objetivo dela era esse: criar as bases para um novo documento. Lembrando que em meio à realização da COP19 aconteceu o super tufão Ryan lá nas Filipinas. E como se a natureza estivesse mandando um recado: olha, ou vocês chegam logo a uma solução a respeito das mudanças climáticas, ou então eu, natureza, vou arrebentar com vocês. Apesar do recado dado pela natureza por meio do tufão Ryan, as negociações, como disseram aí os ambientalistas, não avançaram da maneira como eles queriam. Ok? Senhores, no início do mês de dezembro agora, foi anunciado um aumento de 4% no valor da gasolina e 8% no valor do diesel. Preste atenção. O Brasil, desde 2006, para efeito de concurso, é autossuficiente na extração de petróleo. Somos autossuficientes. E lembrem-se, está caindo direto em prova, nós nos tornamos autossuficientes na extração de petróleo antes mesmo da descoberta do pré-sal. A gente se tornou autossuficiente em 2006, o pré-sal só foi anunciado em 2007. O problema é que ao longo aí das últimas décadas o Brasil investiu bastante em extração, mas investiu pouco em refino. Some-se a isso a política econômica do governo Lula e do governo Dilma de criar incentivos para a aquisição de automóveis, por meio da redução do IPI, liberação de crédito e outras coisas mais. Então o povo brasileiro danou o pau a comprar carro. Resultado, aumentou significativamente o consumo de gasolina e a Petrobras não conseguiu refinar na mesma proporção. Resultado, a Petrobras é obrigada a importar gasolina e derivados. Então eu vou enfatizar, nós somos autossuficientes na extração, mas não somos autossuficientes no refino. Como a Petrobras importa a gasolina e paga em dólar, e na hora de vender para você ela cobra em real, fica aí um desequilíbrio nas contas da empresa. Ou seja, a Petrobras está ficando no prejuízo para você andar de
carro para você consumir gasolina. Só que agora, galera, a Petrobras precisa ganhar dinheiro para manter a ânsia dos seus acionistas. E a Petrobras precisa ganhar dinheiro para aumentar a sua capacidade de exploração dos poços do pré-sal. A Petrobras está no prejuízo, tem que diminuir esse prejuízo. E quem é que vai pagar a conta? Você, cidadão. Tá aí o objetivo do aumento da gasolina agora no mês de dezembro. Lembrando que esse aumento não agradou 100% os acionistas. Eles querem que haja uma política continuada de aumentos, como se fossem pequenas doses, pequenos aumentos, para que o cidadão não perceba o impacto de uma só vez no bolso, mas que paulatinamente seja diminuído aí o prejuízo da Petrobras, ok? Senhores, na última semana de novembro foi comemorado aí o Dia da Consciência Negra. E Dilma pegou a todos de certa forma de surpresa, encaminhando para o Congresso Nacional um projeto de lei em caráter de urgência. E lembra, caráter de urgência, a Câmara tem 45 dias para analisar e o Senado outros 45. Projeto de lei esse que estabelece 20% das cotas nos concursos públicos do governo federal para afrodescendentes. Lembra, só vale para os concursos públicos o que, galera? Federais, beleza? E reserva 20% das vagas para os afrodescendentes. É uma política afirmativa, é uma política de inclusão daqueles que foram historicamente excluídos, mas isso gera uma grande, o que, galera? Polêmica. Quais são as duas polêmicas básicas? Primeiro, sempre vem aquele questionamento da dificuldade de se classificar quem é negro, quem é afrodescendente ou não é no Brasil. Para não ter esse problema, o que estabelece o projeto de lei? Aqueles que se autodeclararem no ato da inscrição como afrodescendentes, pronto, poderão concorrer. Claro que a farsa será punida com a anulação da inscrição no concurso. E se a pessoa já tiver assumida, é o que diz o projeto de lei, pode até vir a ser o que, galera? Exonerada. Tudo bem? A outra grande polêmica, levantada até pelo professor João Trindade, acessem lá o blog do professor João Trindade, ele diz que é inconstitucional o estabelecimento de sistema de cotas em concursos públicos porque fere o princípio da eficiência. Quando muitos argumentam o princípio da igualdade, não, o professor João Trindade argumenta lá o princípio da eficiência no serviço público. O grande barato é que hoje a maioria da população brasileira, mais precisamente 51%, se autodenomina o que, galera? Negro, e são dados do IBGE. Esse sistema de cotas que já existe em universidades e que já tem decisão favorável do Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional, pode agora ser aplicado para concurso público no governo federal. A proposta é polêmica, tem gente contra, tem gente a favor. Você se vire e estabeleça você a sua opinião a respeito disso. Lembrando que em concurso ninguém vai ficar perguntando se é contrário ou favorável. Vai perguntar apenas as características, ok? Senhores, também no mês de novembro ocorreu uma importante reunião do Partido Comunista Chinês. A imprensa não deu a devida atenção, até porque o assunto é muito técnico, mas pode ser cobrado em concursos públicos de nível superior, principalmente aí nos últimos anos. Essa reunião foi secreta e as grandes autoridades do Partido Comunista Chinês estavam lá. E o que eles querem é fazer uma agenda de reformas que mude a estrutura da China na próxima década. Algo muito semelhante ao que Deng Xiaoping fez em 1978, quando ele modernizou e transformou, e implantou as bases para que a China se tornasse o que ela é hoje. Então lembre-se, em 78 ocorreu uma grande reforma econômica, foi quando a China adotou os dois sistemas, um sistema capitalista na economia e um modelo de comunista político ditatorial. Tá bacana? Então, ditadura e comunista na política, mas uma economia de mercado, uma economia capitalista. Ao longo das últimas décadas, graças a esse modelo híbrido, a China cresceu a taxas médias de 10% ao ano, se tornou a segunda maior economia do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com grandes investimentos em infraestrutura
e produtos destinados à exportação. Acontece é que a China está desacelerando economicamente aí nos últimos anos, de certa forma mostrando que esse modelo voltado para a exportação e para grandes obras em infraestrutura está meio que saturado. Ele já deu o que tinha para dar. Então o que a galera quer fazer agora é dar uma nova renovada, uma oxigenada na economia chinesa. E para tanto, eles vão implementar mais algumas mudanças. Quais são as principais propostas? Tá bacana? Primeiro, uma mudança na questão da propriedade rural. A propriedade rural na China pertence ao Estado e o agricultor tem apenas o usufruto. Logo, o cara não pode vender, não pode alugar, não pode comercializar. E muito menos usar a sua propriedade como garantia no sistema bancário para fazer o que, galera? Empréstimos. Então a tendência natural é que o governo repasse essa terra para os agricultores, privatizando a propriedade que é pública passará a ser privada. À medida que os agricultores serão donos da propriedade, poderão vender, alugar e, acima de tudo, tomar empréstimos dando a propriedade como garantia, o que pode dinamizar a economia chinesa. A outra ideia é acabar com a política do filho único. Lembra, desde 79, oficialmente, cada família só pode ter o que, galera? Um filho. Tá bom, isso já deu os resultados. Só que agora a China está a fim de incrementar o mercado do consumidor interno. Logo, precisa fabricar menino para crescer alguns setores da economia e para que esses meninos também se tornem mercado consumidor. E por fim, a China quer mudar a política migratória. Como é uma ditadura, um cidadão para migrar dentro da China, vai de uma região para outra, lá não tem, digamos, o direito de ir e vir. Não existe isso. Então, o camarada tem que pedir autorização para poder migrar de um canto para outro. E quando ele migra da zona rural para a zona urbana, ele não tem direito aos serviços públicos lá na zona urbana. Então o que eles querem é flexibilizar essa política migratória, já para que os cidadãos possam transitar mais de uma área para outra. Até porque à medida que o governo já está prevendo que à medida que no meio rural a propriedade for se tornar privada, muitos agricultores deixarão o meio rural e migrarão para o meio urbano. O que se espera então é que essas mudanças econômicas voltem a dinamizar a economia chinesa para que ela mantenha um bom nível de crescimento aí nos próximos 10 anos. E a China, meu amigo, é aquela história, o que acontecer lá tem reflexos no mundo inteiro. Senhores, o futebol é um elemento cultural. E nos editais de concurso público sempre fala lá de cultura. Logo, futebol pode ser cobrado. E o que houve de mais novo aí na questão futebolística foi a criação do Bom Senso Futebol Clube. O que é isso, galera? É uma espécie de associação de 70 e poucos jogadores, 75 jogadores da Série A e da Série B. Isso foi criado agora no ano de 2013 com o seguinte objetivo: cobrar melhores condições de trabalho. Então são os jogadores brasileiros se politizando e por meio da consciência dos seus direitos trabalhistas começarem a cobrar também e a participar das decisões do futebol brasileiro. Olha o slogan dos caras: por um futebol melhor para quem joga, para quem torce, para quem transmite e para quem patrocina. Então vamos estabelecer algumas condições em que todos lucrem com o futebol, que é aí uma paixão nacional. Qual foi o estopim para a criação dessa associação, o Bom Senso Futebol Clube? O estopim foi a divulgação do calendário de futebol de 2014. Como vai parar? Tem um mês destinado só à Copa do Mundo, sobrará pouco tempo para a realização dos campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro, de tal forma que o calendário ficará extremamente apertado. E aí, os jogadores não teriam direito a férias de 30 dias e outras coisas, e nem um tempo de pré-temporada, terendo que voltar às pressas. Ou seja, os jogadores, acredito que eles vêm jogando demais. Isso tudo para atender a demanda consumista pelo futebol e as imposições da Rede Globo, que é quem tem o direito de transmissão da maior parte dos campeonatos e acaba impondo as regras. Então a galera se organizou. Quais são as exigências deles? Vamos lá, férias de 30
dias, uma pré-temporada que dure cerca de 30 dias também, e o fair play financeiro. Que história de fair play financeiro é isso? É que os clubes de futebol tenham austeridade fiscal, saibam controlar suas contas e paguem os jogadores em dia, para que não fiquem ocorrendo os atrasos corriqueiros e nem ameaça de greve de jogador, igual ocorreu agora no final do Campeonato Brasileiro com os jogadores do Náutico. Como é que esse Bom Senso Futebol Clube tem executado suas ações? Nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, ou a galera ficava 30 segundos sentado antes de começar o jogo, como forma de protesto, como os juízes ameaçaram, os árbitros ameaçaram dar cartão amarelo, já que eles não começavam o jogo, ameaçava dar cartão amarelo para todos, então eles passaram a ficar ali 30 segundos, um tocando a bola para o outro, mas sem a agressividade necessária do futebol. E agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que será feita daqui a 3 dias, eles prometem uma grande onda de manifestações. Lembrando que não é a primeira vez que os jogadores de futebol brasileiro se associam para exercer cidadania. Isso já aconteceu lá na época da ditadura militar, com a famosa, o que, galera? Democracia Corintiana. Um movimento democrático dentro do futebol, liderado por jogadores como o Sócrates e como o Casa Grande. Então fiquem de olho nessa história do Bom Senso Futebol Clube, que logo, logo deve aparecer em concurso público. Senhores, ainda relacionado à questão do esporte, outro tema com pequeníssima chance de cair, mas eu prefiro pecar pelo excesso, é que Brasília foi escolhida como sede da Universiade de 2019. A Universiade é o maior evento esportivo universitário do mundo e ela ocorre de 2 em 2 anos. Na disputa final lá, Brasília estava competindo com a cidade de Baku, no Azerbaijão, e Budapeste, da Hungria. Mas, estranhamente, as duas retiraram sua candidatura em cima da hora e Brasília acabou levando. Então, esse grande evento universitário ocorrerá aqui em 2019. Lembro, não é a primeira vez que Brasília disputa uma competição de caráter olímpico mundial. Para a Universiade de 2017, a gente já tinha entrado na disputa e perdeu. E lá nos anos 90, quem não lembra, num projeto até coordenado pelo suspeito Paulo Otávio, Brasília tentou ser sede da Olimpíada do ano 2000 e a gente foi eliminado logo na primeira fase. Então tá aí, Universiade, cerca de 17 mil atletas universitários de 18 a 28 anos estarão aqui em Brasília em 2019. Agora, senhores, no dia 3 de dezembro, foi divulgado o resultado do PISA. PISA é a mais importante avaliação internacional de qualidade da educação. Participam do PISA cerca de 60 países. Os países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e mais 31 convidados, entre eles o Brasil. Esse PISA é uma prova aplicada para os alunos, galera, de 15 anos de idade. Teoricamente, a galera que está terminando o ensino fundamental. Ela é aplicada de 3 em 3 anos e os alunos se submetem à prova de matemática, leitura e interpretação de texto e ciências. E para manter a tradição, dos 65 países avaliados, o Brasil ficou nas últimas posições. Qual a posição do Brasil? 58º. De 65, nós ficamos em 58º, perdendo para países como Chile, perdendo para o Uruguai e para outros países aqui da América Latina. O que mostra que a educação brasileira está evoluindo quantitativamente, mas ela ainda deixa a desejar na qualidade. Então tá aí, esse foi o resultado do PISA, que mais uma vez mostra que o Brasil tem que evoluir. Lembrando que na pontuação o Brasil melhorou e deu até um bom avanço em matemática. Só que a gente evoluiu na pontuação, mas caiu na posição. A gente que era 54º na última, agora ficou em 58º. Uai, professor, que contradição. Se a gente evoluiu na nota, como é que a gente caiu na posição? O problema é que nós evoluímos, mas os outros evoluíram muito mais do que nós. Então, gente, ou investe em educação, ou o país ficará fadado ao fracasso e ao subdesenvolvimento por muito tempo. É isso aí, meus queridos. Estamos encerrando aqui o nosso Veras News
4, provavelmente o último Veras News do ano de 2013. Provavelmente, vamos ver se dá para fazer um ali entre o Natal e o Ano Novo, se não, só no início de janeiro. Hoje, nosso Veras News tem aí a colaboração da Diferencial Vídeo, comandada aí pelo nosso produtor aqui, o Renato Andrade. Tá bacana? Então, um grande abraço para vocês, boa prova para o pessoal que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação agora no próximo final de semana. Fiquem com Deus e um beijo para manter a tradição, para minha filha amada, para o meu filho amado e para minha esposa Fátima. Beijo, um abraço a todos.